Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a cabeça para o céu, enquanto as cheias as baixam para a terra, sua mãe. O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria. Armazena suavidade para o amanhã. Este belo texto, atribuído a Leonardo da Vinci, do século XV, já começa a nos introduzir neste grande tema do conhecimento. E muito mais do que um tema, na virtude do conhecimento. E como toda virtude que tem o papel fundamental de nos humanizar, que tem o papel fundamental de nos colocar de forma permanente na direção de um bem, a virtude do conhecimento vai favorecer a nossa vida sobre muitos aspectos. A palavra conhecimento vem do latim cognoscere, que é a junção de duas palavras. Com significa junto, mais gnoscere, que seria obter conhecimento. Já em grego, a palavra conhecimento é gnose. Daí que vem a palavra conhecer, porque gnomé em grego seria razão. E daí surge também a palavra episteme, que significa reflexão, que é diferente da palavra grega doxa, que significa opinião. Então, uma opinião é muito diferente de uma reflexão, de um conhecimento. E é dessa palavra gnose, conhecimento, é que vem a palavra diagnóstico, diagnóstico. Gnóstico é conhecimento, dia é através. Então, um diagnóstico é você descobrir através do conhecimento. Daí vem também a palavra prognóstico. Prognóstico seria saber antes, antecipadamente. Daí vem a palavra também incógnito. O in, que é negação, negativação, e o cognito, que vem de conhecimento. Então, algo incógnito é algo que você não conhece. Daí também vem a palavra ignorar, não conhecer. E surge daí também a palavra ignorante, que é um nécio, que é aquele que não conhece. Toda essa caminhada semântica fizemos agora para chegarmos nessa palavra ignorante. E eu gostaria justamente de começar a nossa reflexão com a palavra ignorância. Ou seja, a ignorância ela tem um alto preço, muito maior do que podemos imaginar. E é com razão que Shakespeare dizia que existia uma só treva, a ignorância. Igualmente, o grande filósofo Sócrates dizia que existia apenas um bem, que seria o saber, e apenas um mal, que seria a ignorância. Ou podemos pegar a Bíblia, que vai dizer: quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Grande tolice é a satisfação, o comodismo da sua própria ignorância.
Cuidado com os ignorantes. Deveria alertar o Ministério Público, pois eles podem lhe convencer de que a vida é rasa e de que o ser humano é simples. Cuidado com um amigo ignorante. Mais vale um inimigo sábio. E quando eu digo aqui ignorante, não é a pessoa analfabeta que não sabe ler ou que não tenha estudado. Não. Ignorante aqui no verdadeiro sentido da palavra é a pessoa que não quer pensar, que não quer aprender e buscar ajuda. Ela se satisfaz com o trivial, com o básico. O grande padre Antônio Vieira, e talvez você não é da área de humanas, você não tenha noção de quem é Padre Antônio Vieira, que é do século XVII, um jesuíta português, nasceu em Lisboa e depois veio para o Brasil e morreu em Salvador com 89 anos de idade. Antônio Vieira é uma pessoa ímpar, inteligentíssima, sensata. Ele defendeu o valor dos judeus na Europa. Depois, aqui no Brasil, ele defendeu os índios. Ele foi contra a massificação dos índios. Ele foi contra a escravidão. Ele falou várias vezes em seus sermões contra a escravidão. Ele escreveu inúmeros sermões, inúmeras cartas. Padre Antônio Vieira é um monstro do conhecimento, é uma sumidade. Poucas pessoas são tão inteligentes e profundas como Antônio Vieira. E ele dizia assim: quem não lê não quer saber, e quem não quer saber quer errar. Esse é o ignorante. Eu explico. Quem não lê, não quer saber, quer dizer a pessoa que está acomodada, a pessoa que fica com o senso comum, com aquilo que é trivial, a pessoa que não vai a fundo no pensamento. Esse ler aí não é apenas livros, mas é também ler os acontecimentos, ler os sinais dos tempos, interpretar tudo aquilo que acontece. Quem não lê, não quer saber. Então, o fato de você não buscar, no fundo, você está querendo não saber, você está conscientemente abrindo mão de saber. E aí ele conclui: e quem não quer saber, quer errar. Ou seja, Padre Antônio Vieira coloca que o erro do ignorante, ele é maldoso, ele é pernicioso, ele é intencional. É diferente daquela pessoa que desconhece por não ser da área e faz algo errado. Então, que virtude é essa do conhecimento? Qual a sua importância? E eu não estaria exagerando se eu dissesse que o conhecimento é a terra onde nascem grandes frutos. Frutos que são fundamentais para a nossa vida. E já vou citar 3 grandes frutos: a autoestima, a autoestima e a teoestima. A autoestima é a valorização de si mesmo, ou seja, o autoconhecimento. É ele que vai gerar a autoestima. Como dizia o grande filósofo Platão: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e a Deus.
Olha, o conhecimento vai me dar a autoestima. Belo fruto. O conhecimento vai me dar também a autoestima. Eu elaborei esta palavra. Não sei se ela existe. Mas eu peguei a palavra alter, de alteridade, do outro, com estima. Então, a autoestima seria a estima pelo outro, a valorização do outro. É você tratar o outro com o apreço que ele merece. É dizer ao outro, conheço-te, reconheço a essência inconfundível do teu ser e amo-te tal como és. Fruto maravilhoso. E um outro fruto que vem dessa árvore do conhecimento é a teoestima, que é uma palavra que eu uso também, que não existe pelo que eu sei. A teoestima, teo é Deus, então seria a valorização de Deus. E ela vem pelo teoconhecimento, ou mais comumente pela teologia. E dentro da teologia nós temos a teontologia, que é o estudo do conhecimento de Deus, para entender o ser de Deus. Então, esta valorização de Deus, conhecer a Deus para amá-lo mais, pois eu amo na medida que conheço. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele vai dizer: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como chuvas de inverno, como chuvas de primavera que regam a terra. Olha o que o profeta Oséias está dizendo. Conhecendo o Senhor, ele aparecerá. Ele virá a nós com todos os seus frutos. O conhecimento nos ajuda a pensar para além do meu mundo, para além da minha área que eu domino. Ele vai me dar a noção do todo. O grande filósofo e sociólogo francês Edgar Morin está com mais de 90 anos. Ele é o autor principal do meu projeto de doutorado. Ele trabalha a questão da complexidade e ele vai chamar de inteligência cega justamente aquela ciência que não olha para além dela mesma, que fica presa só na sua área, como se ela detesse a verdade. O conhecimento tem outros frutos ainda, nos faz responsáveis. Pelo conhecimento eu vou me responsabilizando, eu vou entendendo o processo, inclusive o meu papel diante da realidade. O conhecimento favorece a emocionalidade. Esse é outro fruto maravilhoso. Porque a razão não é oposta à emoção. São inteligências diferentes, mas não são opostas. Uma não nega a outra. Se conheço mais sobre as emoções, eu vou lidar melhor com elas. Pois lido com o sentimento a partir do conceito ou preconceito que tenho daquele sentimento. Por exemplo, se acho que o choro é sinal de fraqueza, que é feio, que é impróprio, eu vou segurar o choro. Eu não vou autorizar as lágrimas e muito menos permitir que isso seja visto para os outros. Eu lido de acordo com aquilo que eu penso. E é fundamental conhecer sobre a inteligência
emocional. Eu tenho 2 cursos sobre inteligência emocional. Um deles vai entrar no virtual também, mas é para dizer, é fundamental que eu entenda, que eu pense, que eu conheça sobre os sentimentos. Não podemos eliminar os sentimentos negativos. A tristeza, ela é importante na minha vida. Olha, conhecer os sentimentos. Um outro fruto dessa grande árvore do conhecimento, esta virtude, é que o conhecimento evita doenças e muitas vezes cura. Se tenho conhecimento sobre a importância, por exemplo, de beber água, então eu vou evitar muitas doenças. Se eu tiver conhecimento de que a água que eu bebo tem que ser uma água de qualidade e que ela é muito importante porque nós somos mais aquosos do que sólidos, se o corpo tem em média 70% de água, dependendo da idade mais ou menos, se o nosso cérebro é 93% água, então esse conhecimento vai fazer com que eu me hidrate suficientemente no meu dia a dia. O conhecimento ajuda a evitar doenças e ajuda na cura. A pior doença que existe é aquela que não conheço e não conheço a fundo. Também o conhecimento ajuda na alimentação. O conhecimento que eu tenho dos tipos de alimentos. O conhecimento favorece o amor, pois eu amo na medida que conheço. Como é importante o conhecimento de 2 pessoas que se amam. Isso salva uma relação, isso salva um casamento. Conhecimento também favorece para que eu tenha o domínio da minha história e a libertação do passado. Você resolve seu passado não é dando as costas para ele, não é fugindo, mas é assumindo a sua história, é renomeando os acontecimentos, é perdoando, é dando nome às questões, é organizando a sua história. Isso é cura. Eu tenho um curso que se chama A Cura da História Pessoal. Como que isso ajuda a conhecer, pensar a minha história? Outro fruto do conhecimento, ele nos livra das superstições e dos medos. Muitas vezes entender um medo, dar nome a ele, saber dos seus efeitos, já ajuda a lidar com ele. Outro fruto é que o conhecimento nos protege das manipulações. Quando eu não conheço, eu acabo acreditando naquilo que faz mais barulho. Se você vai a um supermercado, para citar um exemplo, e não sabe a diferença dos tipos de sal que ali estão, não sabe o que é um sal marinho, o que é um sal integral e qual a diferença dele para um sal refinado. Sem esse conhecimento você acaba levando gato por lebre. Se você não lê rótulos, não entende o que lê,
você acaba levando o produto mais barato, que nem sempre é o melhor, ou aquele que está mais atraente, aquele que está com a embalagem mais bonita, atraente. Sem conhecimento, no supermercado e também na vida, aquele produto que está gritando nas prateleiras, o urgente, e vou esquecer o importante. E a diferença entre o urgente e o importante é muito grande. O grande educador Paulo Freire já dizia que a educação tem que levar a pessoa a ter autonomia, a ser dona de si mesma, a ser mais consciente. Então, não adianta os olhos se a mente é cega. Pois você sabe que o que vê não é o olho, o que vê é a mente. O olho é apenas o canal para que aquela luz recheada de conhecimentos entre em nosso cérebro. Eu sou o professor Camilo de Leles e estamos aqui ovacionando o conhecimento, pois ele vai dar mais qualidade para a minha vida. Ele vai alargar os meus horizontes e vai me fazer degustar com muito mais intensidade o intenso e o extenso da vida, para usar uma expressão de Guimarães Rosa. O conhecimento é uma virtude necessária, fundamental em qualquer época e em qualquer situação. Conhecimento já.